Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar aqui, na edição comemorativa do Livro dos Espíritos, que a gente utiliza ele da FEB, Federação Espírita Brasileira. E nós encerramos com, anterior foi o Instinto e a Inteligência. Hoje nós vamos começar o capítulo primeiro, Espíritos, tratando sobre a origem e a natureza dos espíritos. Na questão 76, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? A resposta é breve e imediata. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. O ponto-chave está exatamente aí, para que a gente comece a refletir e se sentir como espíritos mortais. Nós somos espíritos, numa experiência temporária da matéria. A resposta dada nessa pergunta 76, que definição se poderia dar dos espíritos, é que os espíritos são os seres inteligentes do universo. E eles povoam todo o infinito, todo o universo, fora do mundo material. Portanto, o mundo material é apenas um recurso utilizado pela lei da vida para o progresso dos espíritos. Na questão 77, Kardec pergunta da seguinte maneira: os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade? E por isso chamados filhos de Deus. E os espíritos dão uma resposta fantástica, de uma simplicidade, de uma sabedoria. Eles respondem: oh meu Deus, são obra sua, exatamente como um homem que faz uma máquina. Por exemplo, você constrói uma máquina. A máquina é resultante, é uma filha sua. Porém, a máquina não é o homem que o fez. Da mesma forma, nós somos filhos de Deus, somos criações dele, mas nós não somos ele. Então, você cria, mas o que você cria não é você. Embora possa ter, claro, algo da sua natureza. Deus faz os espíritos, e os espíritos são distintos de Deus. Portanto, eles concluem: sabes que o homem, quando faz alguma coisa bela e útil, chama-lhe de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos obras suas. Na questão 7.8, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Gente, se o espírito não tivesse um início, ele seria igual a Deus. Se Deus nos criou, é porque nós tivemos um início. Todo espírito teve um início. E olha como eles continuam aqui: Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Quanto, porém, ao modo como ele nos criou, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se por isso entenderes que, sendo eterno, Deus há de ter criado eternamente. Mas, quando e como ele criou cada um de nós, te repito, ninguém o sabe, eis o mistério. Na condição nossa de espíritos de estágio atrasado espiritualmente, não temos condições intelecto-morais de entender a origem dos espíritos, como Deus nos faz. Isto só o compreenderemos, claro, possivelmente, mais tarde, quando estivermos mais desmaterializados, em condição espiritual superior. Agora, se você fala que nós não tivemos início, o espírito, se for no sentido de que Deus sempre criou, então tudo bem, pode utilizar a expressão. Agora, que cada pessoa individualmente, eu, você, qualquer criatura, teve um início, porque foi Deus que nos fez. Agora, Deus cria eternamente. Como ele cria, nós só iremos compreender à medida que a gente se desmaterializar, progredir, se purificar, se iluminar. No estágio atrasado em que nos situamos, não temos a mínima condição, por hora, de compreender, e os espíritos superiores são sábios. Questão 7.9. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Claro, se somos os seres inteligentes do universo, então é perfeitamente cabível definir que nós somos, na verdade, nós somos formados do elemento inteligente. Deus nos dotou da capacidade da inteligência, enquanto que os corpos inertes, a matéria bruta, não teria essa inteligência, e sim apenas
o elemento material. A questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só aconteceu na origem dos tempos, conforme os textos bíblicos que nós temos aqui na Terra relatam? Resposta: é permanente, isto é, Deus jamais deixou de criar. Por aí você vê a amplitude com que o Espiritismo trata a questão da criação. Enquanto que, por exemplo, a pessoa que se volta só para o texto bíblico acredita que o ser humano e a Terra é o centro da criação universal, e a Terra só tem cientificamente algo em torno de 3 bilhões e meio de existência, mas a Bíblia relata com um tempo menor, em termos literais, o Espiritismo mostra que Deus cria permanentemente, que vem criando desde o infinito dos séculos, e continua criando e criará para o futuro, significando dizer que há espíritos mais antigos do que nós. Existem civilizações mais adiantadas do que as da Terra, porque pertencem a mundos que foram criados anteriores à Terra. Deus cria permanentemente e sempre criou novos espíritos, novos mundos, novos universos. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas a origem, repito, ainda é um mistério para a nossa condição. Portanto, nós não nascemos de outro espírito. Deus é que nos criou. Agora, a origem e a forma como ele fez, como eu disse anteriormente, estamos distantes da capacidade de compreender. Questão 82. É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Gente, a gente até já viu isso quando estudou, em capítulos anteriores, a questão da definição da matéria. Tudo é uma questão da linguagem humana. Quando a gente acha que a nossa linguagem define tudo, estamos muito distante da realidade. Já vimos que existe a matéria em grau tão diverso de sutileza, de rarefação, que para nós é como se não fosse matéria. E hoje a nossa ciência já prova que existe matéria em uma condição vibratória que para nós seria como se não fosse matéria. A resposta dada pelos espíritos no século XIX para Allan Kardec. Mas vamos ver o que é que os espíritos novamente responderam para o codificador. Questão 82. É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com a linguagem deficiente? Nós não temos como comparar os espíritos. E, portanto, não temos como fazer uma ideia precisa de defini-lo com as palavras tão limitadas quanto é a expressão verbal humana. Um cego de nascença pode definir a luz? O cara nasceu cego, como ele vai definir a luz? Ele pode sentir a luz em forma de calor, em forma de alguma claridade em volta na sua percepção, mas ele não consegue definir, porque ele não tem parâmetros, nasceu limitado visualmente. Então ele não tem um parâmetro, uma referência para definir a luz, o cego de nascença. Imaterial não é bem um termo, responde os espíritos Allan Kardec. Incorpóreo seria mais exato, mas mesmo incorpóreo a gente fica refletindo. Bom, incorpóreo significa não ter corpo, mas os espíritos estão falando para Allan Kardec que está reencarnado, então eles estão dizendo incorpóreo no sentido de não ter corpo físico, provavelmente. Então, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós. É tão etéreo que não pode ser percebido pelos vossos sentidos. Novamente aí o problema da linguagem humana. Os espíritos dizem, sendo o espírito alguma coisa, para nós, definir alguma coisa é definir como tendo matéria. Mesmo uma matéria quintessenciada. Então nós estamos aqui num conflito de definição proveniente do nosso estágio espiritual limitado. Não conseguimos precisar a definição. O espírito, nós, somos alguma coisa. Mas temos dificuldade de entender que alguma coisa não tenha um tipo de matéria. Então os espíritos dizem, algo reveste o espírito. Este algo é uma matéria quintessenciada. Estariam eles tratando essencialmente do corpo espiritual? Ou estariam dizendo que o espírito é alguma forma de matéria que é infinita, que dura para sempre? Problema da linguagem humana.
que não conseguimos definir? Vamos lá. Kardec faz um breve comentário que eu gostaria de ler para vocês, porque esta pergunta 82 ela é fascinante. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Não compreende a ideia que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta, a visão. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço da nossa imaginação. Então, nós tentamos definir o espírito como alguma coisa por comparação. Que comparação é esta? A matéria. Seria uma matéria de alta vibração. Seria uma forma de matéria que transcende a qualquer concepção nossa. Isso é um problema da gente se entender. O único detalhe é que somos espíritos imortais. Vamos à questão seguinte, que é a 83, que também é maravilhosa. Os espíritos têm fim? Perguntou Allan Kardec. E olha como o pensamento de Kardec refletia o iluminismo, os enciclopedistas da sua época, a ciência que avançava cartesiana. Olha só, questão 83. Kardec pergunta: os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, Deus. Mas o que perguntamos é se as individualidades têm um termo, ou seja, se os espíritos teriam um final. E em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se disseminaria e voltaria à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil, diz Kardec, compreender que uma coisa que teve começo não possa ter um fim. Kardec, racionalmente, ele vai direto ao cerne do pensamento da Terra. É difícil para a gente imaginar que algo que começou não pode terminar. Por quê? Porque a percepção da Terra, a percepção cartesiana, a percepção que predominava naquela época, era de que tudo que teve um começo teria um fim. É a nossa limitação mental. Então, Kardec até levanta uma ideia panteísta. Será que o espírito, em algum momento da sua trajetória, daqui a bilhões de anos, também não se dissiparia e voltaria à grande massa? Isso é uma concepção panteísta. Mas Kardec queria fechar todas as questões para não deixar dúvidas. E olha que os espíritos responderam: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para as repelirdes. A criança não compreende tudo que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Os espíritos são tão sábios que, imagina, no século XIX, eles sempre repetiam isso. Há coisas que só com o tempo seriam reveladas para nós. Por isso que o espiritismo é uma doutrina progressiva, progressista por excelência. E os espíritos sabiam, como toda pessoa sábia, que para uma pessoa ignorante, limitada, ele não pode desaguar uma enxurrada de conhecimentos, porque ao invés de auxiliar, isso prejudicaria. Porém, eles dão o eixo, o cerne e a essência dos ensinamentos. Por isso que eles encerram essa resposta dizendo: os espíritos não têm fim. Por enquanto, é o que podemos falar para vós. Porque se eles fossem tratar por que é que não tem fim, talvez nós ficássemos perturbados e não entenderíamos a resposta. O importante é que somos imortais, Deus nos criou para sempre, não temos fim. E só iremos compreender esse não ter fim à medida que a gente for evoluindo, progredindo, se purificando. Ok? Então, gente, esse é o nosso estudo de hoje, quando os espíritos definiram. Os espíritos nós somos os seres inteligentes do universo. E povoamos o universo infinito, além da matéria, além do nosso planeta material. Responderam também Allan Kardec que nós somos criações de Deus e não um pedacinho de Deus simplesmente. Nós somos individualidades criados por Deus. E responderam que nós somos imortais, que nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. Não teremos um fim.
No próximo estudo, nós vamos tratar sobre mundo normal primitivo. Até mais, um grande abraço.